noite. Agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Desde a COP29, sediada no Azerbaijão no ano passado, a definição da meta financeira de 300 bilhões de dólares até 2035 para ajudar as nações em desenvolvimento a lidar com os impactos das mudanças climáticas tem sido criticada por outros países por ser considerada insuficiente para auxiliá-los em uma transição energética. Um dos pontos que mostra a necessidade de ajudar países em desenvolvimento diz respeito à exploração de combustíveis fósseis. Essa é justamente a função do Acordo de Paris, que esse ano aí completa 10 anos. Onde os países mais desenvolvidos, em tese, eles teriam que ajudar os menos desenvolvidos. O combustível fóssil, como a gente sabe, não vai desaparecer do dia para a noite, tanto é que uma das questões também, o segundo ponto-chave que as pessoas estão aí ventilando a respeito dessa COP específica é justamente para que seja criado um mapa, né, de uma redução gradual da dependência do combustível fóssil. Agora, você imagina, se a gente não tem tecnologia para isso, como é que você vai imaginar outros países? Então, eles são muito dependentes ainda do combustível fóssil. Então, assim, o certo, né, entre aspas, se é que a gente pode denominar certo ou errado, é que os países mais desenvolvidos pudessem já ir se desapegando, inclusive para servir de exemplo e de margem para os países menos desenvolvidos, que é o que a China está fazendo, tem surpreendido nos últimos 2 anos, porque ela não aumentou a emissão, não reduziu, mas ela também não aumentou, e ela disputava aí com os Estados Unidos o primeiro lugar do país mais poluidor, e surpreendeu esse ano trazendo várias tecnologias e é o maior exportador de energia limpa, né, do globo. A advogada lembra também que a exploração de riquezas em áreas densamente vegetadas precisa ser discutida. Existe, né, um percentual, existe um desmatamento que eles chamam de desmatamento legal, que é aquele que é permitido, que existe uma margem, que existe um meio, uma forma de ser feito. Porque o Brasil ele está como, aí, acho que ele continua no ranking do 6º país mais poluidor do globo, por conta justamente do desmatamento, não é nem por conta da questão do combustível fóssil em si. Na verdade, ele acaba poluindo o meio ambiente justamente por conta do desmatamento. Então, essa é a grande briga, porque inclusive aqueles dentro dessa margem do desmatamento legal, que eles chamam, eles têm que fazer uma compensação. Essas empresas privadas ou empresas públicas que dependem do desmatamento para poder fornecer algum produto para a sociedade. E isso não vem sendo feito. Então, essa é a grande questão. E a gente ainda está colhendo o fruto daquele desmatamento que foi feito ilegal, que a gente está, né, que as empresas, né, privadas, a maioria são empresas privadas que estão tentando compensar o meio ambiente justamente com esse reflorestamento. Agora, independente de ser uma empresa privada, independente daquilo ser uma propriedade privada, o fato é que a gente tem na Constituição Federal o dever de garantir um meio ambiente adequado, sustentável para as nossas gerações e gerações futuras. Então, isso é uma obrigação minha, é uma obrigação sua, independente de você ser um ente público ou de você ser um ente privado. O oceano também é alvo do dilema entre desenvolvimento econômico e equilíbrio sustentável. Com cada vez mais projetos que visam a produção de energia offshore, existe uma preocupação com a legalidade destas operações. A gente já tem, né, a política pública, a gente já tem a lei que ela foi lançada, editada no ano passado, já está vigente, da política pública da exploração da energia offshore, e ela falta ainda de regulamentação, mas inclusive o Brasil lançou agora, essa semana, um comitê de descarbonização, justamente para poder cuidar dessa política pública, das regulamentações que faltam. Então, entendo que tudo essas regulamentações que estão faltando, o pontapé inicial foi justamente com esse lançamento desse programa aí pelo governo federal, desse comitê. E a maior concentração, né, que a gente está, né, que o mercado está especulando, é justamente que essa energia eólica, essa construção dessas plataformas, sejam feitas no nosso Nordeste por conta das plantas de hidrogênio verde. Porque um dos métodos, né, de produção do hidrogênio verde é justamente esse tipo de energia.
Agora, isso demora para acontecer, né? A gente não vai se conseguir construir uma planta do dia para a noite. Então, eu creio que, inclusive, eu acredito que essa construção né, dessa planta de energia eólica offshore, ela seja incentivada pelo poder público e principalmente pelas empresas privadas. O poder público, obviamente, vai ter que subsidiar, até porque a gente está falando do mar territorial, né? Ele vai ter que autorizar, enfim. Então, a gente ainda não sabe concretamente como vai ser feito isso, mas a gente já tem uma lei a respeito. Cristina Wagner ressalta ainda a importância da adequação da infraestrutura portuária para atender os acordos de transição energética e lembra que o papel dos portos verdes vai além do combustível, eletrificação de operações portuárias, shore power, que é a energia de costa para navios atracados, além de tecnologias de eficiência como otimização de rotas e cascos mais eficientes que fazem diferença significativa nas emissões totais. Embora a gente tenha todo esse planejamento de crescimento, porque o país não, né, nenhum país vai parar, a verdade é essa, a gente vai ter que andar para e passo com a transição energética e com a adaptação, né? Porque essa COP é a COP da transição energética e também da adaptação de tudo aquilo que a gente tem para poder ter estruturas mais resilientes e aguentar, né, todas essas adversidades que infelizmente, elas vão continuar. Então, o que a gente tem escutado, que embora tenha tudo isso, a gente tinha todo esse planejamento, por exemplo, nessa COP o governo federal também lançou uma portaria, uma consulta pública, uma portaria justamente para definir o que é embarcação sustentável, porque veio aí a regulamentação da BR do Mar, não sei se você se recorda disso, é recente, e ela lançou assim embarcação sustentável, mas ela não disse como era. Então, por exemplo, agora vai vir essa regulamentação dizendo exatamente como é. Não deixa de ser uma solução, porque a gente precisa avançar na cabotagem, precisa de saber exatamente o que o governo federal quer dizer com embarcação sustentável. Agora vai ser lançado o primeiro edital aí da concessão da hidrovia. Também uma das propostas da hidrovia é justamente a descarbonização para tirar os caminhões, né, tirar o excesso de caminhões das rodovias. E a gente também tem assim esse novo, né, esse TECOM aí, essa nova concessão que vai ser feita, eu acredito, todo mundo acredita que ela já vai ser feita justamente com uma infraestrutura adequada para tudo isso, né? Então, embora a gente tenha toda essa questão que pode parecer a gente tem todo um planejamento de crescimento, vai poluir mais ainda, mas em contrapartida o que eu tenho visto é que também está sendo feito esse planejamento para poder evitar o impacto disso tudo. E o leilão da área de 600 mil metros quadrados do TECOM Santos 10 a ser outorgada à iniciativa privada vai ficar para 2026. Na tarde desta terça-feira, ministros do Tribunal de Contas da União divergiram sobre a forma como ocorrerá o leilão na área do Sabuó, no Porto de Santos. Diante da divergência, o ministro Augusto Nardes pediu que a votação fosse adiada para que pudesse ponderar sobre as defesas dos ministros de opiniões distintas. Desta forma, a previsão é que a nova votação ocorra apenas em 8 de dezembro, impedindo a realização do leilão ainda este ano. A demora vai prolongar ainda mais a indefinição sobre a transferência do futuro terminal de passageiros, hoje na região do Outeirinhos, já que a empresa vencedora ficará responsável pela construção da estrutura básica para o futuro terminal, um investimento previsto de 800 milhões de reais. Depois do leilão e o início das atividades do TECOM Santos 10, programado para a próxima década, o Brasil deve saltar da 46ª para a 15ª posição mundial em capacidade de movimentação de contêineres. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui e volta amanhã mais cedo, às 5h50 da tarde. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.